Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa escola sabatina. Hoje passaremos uma lição muito importante, ainda fazendo parte do assunto Imitando a Cristo, e a lição de número 48, Misericórdias disfarçadas. Estou aqui com a nossa querida Regiane e juntos vamos discorrer nessas questões e tentar, da melhor maneira possível, compreendermos o que significa essas misericórdias disfarçadas. Isso. Agradecemos muito a presença de cada um nesse estudo, que vai estar nos assistindo, e convidamos desde já Pai, o Filho e o Espírito Santo para nos iluminar e nos fazer compreender cada vez mais os seus propósitos em nossa vida. Essa lição, então, tem como verso áureo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Um verso muito conhecido, irmã Madalena, que nos fala essas palavras de Cristo, então, nos dando a sua paz. E é uma paz que não é como o mundo dá, porque a paz que o mundo oferece, ela é passageira. Ela não é uma paz verdadeira, genuína, E aqui também ele nos admoesta a não ficar atemorizado, Não turbar o coração, mas termos a confiança de que, apesar de todos os contratempos, ele está no controle. Amém. Que assim seja, A nossa primeira questão, nossa primeira pergunta, a parte A diz: o que o Senhor deseja que seu povo não seja? Parte B, se nos importamos em glorificar a Cristo, até no que devíamos cuidar? E a parte C, do que o mundo então se convenceria, Salmo 19, verso 14, quer dizer assim, olha: a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Isso. A primeira resposta aqui já está na primeira linha da nota, na parte A. O Senhor não quer, que o seu povo seja, Então diz aqui a notinha: o Senhor não se agrada em que seu povo seja um grupo de lamentadores. Quer que se arrependam de seus pecados para que fruam a liberdade dos filhos de Deus. Então se encherão dos louvores de Deus e serão uma bênção aos outros. O Senhor Jesus foi ungido também para ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, para que Ele, Cristo Jesus, seja glorificado. Fosse este o propósito de nossa vida, então haveríamos de cuidar mesmo da expressão de nosso rosto, nossas palavras e mesmo do tom de nossa voz ao falarmos. Todas as nossas negociações comerciais seriam feitas em fé e em integridade. Então o mundo se convenceria de que há um povo que é leal ao Deus do céu. Interessante, Você vê. Eu achei muito interessante esse último parágrafo que menciona que a expressão do nosso rosto é muito importante. Muitas vezes ao nos esforçarmos para dar um bom testemunho, mas as linhas de expressão revelam realmente o que é que está por dentro de nós, o sentimento que está envolvendo as nossas palavras.
porque diz que a gente tem que cuidar da nossa expressão, de como nós nos expressamos, tanto em palavras como nossa fisionomia também. E diz que também nos nossos negócios, também a maneira de nosso trabalho revela o que é que vai no nosso coração realmente. A gente vendo aqui pela nota, né, já o esforço e a prática do domínio nessas questões, né, porque domínio próprio, né? Às vezes a gente vê, né, alguns ditados populares, né, ou mesmo a boca fala que o coração está cheio, ou algumas orientações até, né, em que a gente deve seguir o próprio coração, fazer o que tem, né, no nosso coração, e a gente vê que a palavra de Deus nos ensina a ir contra isso, né? Você tem que se dominar e tentar controlar até mesmo as expressões, até mesmo as palavras, o tom da voz, tudo isso entra num conjunto de coisas que a gente tem que estar se controlando e vigiando, né? Para ser um bom exemplo para o nosso próximo. O verso aqui de João dá para a gente já uma ideia de como essa paz transcender de dentro para fora, né? Porque ele diz aqui, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então, eu vejo nessas palavras aqui de João, como você pode transcender a paz interior para o seu exterior. Né? Porque se você tem paz com Deus, se o seu coração está em paz, você vai revelar isso nas suas ações, e especialmente no seu semblante, né? Quando você expressar alguma coisa, sua fisionomia vai contar realmente o que está havendo no coração. Não é verdade? Exatamente. Bom, a segunda pergunta diz: o que a verdade nos traz? Essa pergunta, ela não tem um texto bíblico, mas ela está aqui, a sua resposta está aqui em Meditação, Jesus, meu modelo, na página 367, nós vamos compreender o que é que a verdade traz para cada um de nós. Deus convida todos a se harmonizarem com Ele. Ele os receberá se abandonarem suas ações malignas. Pela união com a natureza de Cristo, escaparão das corruptoras influências deste mundo. É tempo de cada um de nós decidir o lado em que nos achamos. Os instrumentos de Satanás trabalharão com toda a mente que permitir ser trabalhada por ele. Há, porém, agentes celestiais esperando para comunicar os brilhantes raios da glória de Deus a todos quantos estiverem dispostos a recebê-lo. O que queremos é a verdade, a preciosa verdade em toda a sua graça. A verdade trará liberdade e alegria. Então, olha só, aquele que permite que os anjos, que a influência do céu mude sua natureza, seu comportamento, anjos estão ao lado ali, presente, para livrar de toda a influência do mal. Né? Se nós permitirmos, o inimigo vai trabalhar conosco, ou Jesus, ou os anjos de Deus vai ser a influência em nossa vida. Tudo é com a nossa permissão. Então, por isso que a pergunta é o que a verdade nos traz? Quando o nosso coração está entregue para compreender, para conhecer a Deus, a verdade vai trazer uma liberdade de pensamento, uma liberdade de consciência, né? O coração vai fluir a paz que essa verdade traz para cada ser humano. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Não tem o texto bíblico aqui, mas tem um texto que condiz. Né? Esse é o verso verdadeiro, né? Temos que prosseguir no conhecimento de Deus. Aqui o texto do testemunho diz que nós precisamos, para nós nos harmonizar com os princípios do céu, nós temos que nos libertar das ações malignas. Nós não podemos ser as duas coisas. Não tem terreno neutro, né? No servir a Deus não existe uma neutralidade, né? E, na verdade, muitos dizem que quando a gente faz um propósito de seguir a Deus, né?
Somente os jovens, quando têm essa iniciativa, eles recebem de seus amigos, seus colegas, né? Sempre a palavra, agora você vai perder sua liberdade, né? Você vai perder as coisas boas e vai ficar escravo. É o contrário, nós somos escravos de Satanás, nós somos cativos, nascidos do mal, né? O pecado, ele é incutido em nós, já desde o nosso desenvolvimento, do nosso nascimento. Então, é através de Cristo que alcançamos essa liberdade, né? Nós não somos livres por natureza, nós somos escravos por natureza. Escravos por natureza. Nós recebemos a liberdade ao nos unirmos a Cristo e ao permitir que o Espírito Santo, né, nos influencie com a atmosfera do céu, para que assim faça essa mudança, né, essa transformação genuína da natureza pecaminosa para o desejo de nos tornarmos santos. Isso mesmo. Faça a terceira pergunta. Terceira, agora. Então, por que Deus poupou Davi após ele ter rejeitado Saul por pecados aparentemente menos graves? Durante séculos, que benefícios a história de Davi tem trazido ao pecador arrependido? Salmos 34. Verso 18, né? E depois temos também o 51, verso 10 a 13. Vamos começar pelo Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E o verso 51, que todos que eu amo esse salmo, acho ele maravilhoso. O 51, versículo 51, 10 a 13. Do 10 ao 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. É lindo, né? Bem a propósito, né? Com a pergunta, esses versos, porque aqui está fazendo aqui uma referência ao pecado de Davi, que muitas vezes eu vejo, né? Eu acredito que você também, muitas pessoas mencionarem essa situação de que aconteceu com Davi, dizendo que Deus fez uma diferença, né? Cita aqui Davi e Saul. Qual foi a diferença de Saul e Davi? Por que Deus perdoou um e o outro não? Porque um se arrependeu, o outro não. Então é aí que o Salmo falou aqui, né? A verdade, porque um ficou de coração quebrantado e diz que Deus não repele aquele coração quebrantado, arrependido. Não importa o que tipo é o pecado. O que Deus procura em cada um é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se arrependeu intimamente. E isso foi o que aconteceu. Davi, nós conhecemos a história, Davi reconheceu seu pecado, se arrependeu, chorou amargamente, sofreu o resto da sua vida por causa do resultado desse pecado, né? E Saul, qual foi a reação de Saul quando foi repreendido? Saul nem aparentemente foi um pecado muito grave, né? Mas ele se orgulhou, ele se exaltou, ele não aceitou a repreensão de Deus, né? Ele justificou o seu erro. Quando Samuel pediu, né, já foi dado a ordem para ele exterminar todos do povo inimigo, e não era para poupar ninguém, ele poupa, além de poupar vários, ainda poupou quem? O rei, né? O rei do povo inimigo, que se não me engano era Agag, né? E ali Samuel então vai e executa esse homem e cumpre o propósito de Deus, né? Ali que tinha sido mandado, e Saul justifica esse ato, né? Ele fala, não, mas compensou, dá mais lucro para Israel se eu deixar o rei vivo, fazer aliança, pegar os animais dele.
pegar como uma espécie de despojo, achando que Deus mandou não poupar ninguém dali, né? Nem animais, Nem né? animais. Então ele já foi se auto-justificando e a gente vê que a vida dele foi indo em decadência até cair ao desespero de se suicidar, né? Porque perdeu as esperanças, perdeu as desculpas, ele não se quebrantou. Ele viu que Deus o tinha abandonado, né? Ele fez de acordo com sua própria cabeça, né? Interessante que o pecado, isso acontece conosco, seres humanos também. Muitas vezes o pecado, nós queremos ficar justificando. Eu fiz assim porque as circunstâncias me obrigaram a fazer. Ou eu fiz assim porque tal pessoa, marido, filho, porque a parente, mulher que o Senhor me deste. Isso, as desculpas que veio desde lá do Éden, né? Sempre Deus acaba sendo o culpado de tudo, né? E a questão também de Davi, a gente vê que Salmos é um dos livros mais lidos, né? E mais mencionados entre as pessoas, até mesmo as pessoas que não são muito de ler a Bíblia, de falar. Muito religioso, isso, né? Ainda mas assim menciona. Gosta dos Salmos, né? Porque tem muitas coisas, eu acredito, que se identifica, né, com o ser humano ali. Davi expõe muito suas fragilidades, apesar de não ter sido só ele que escreveu o livro, né? Mas ele, na maioria ali que foi ele que escreveu, ele expõe muito a sua fragilidade e a sua dependência de Deus, né? Que é o que cada um de nós também devemos ter. Em 1 João 2:1, que tem mais um verso da Bíblia aqui, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu vejo nesse verso o seguinte, de que além de existir esses relatos, né, de homens que segundo o coração de Deus, mas que também eram pecadores, nunca Deus deixou ninguém sem esperança. Então esse verso de João é uma esperança que Deus dá a todos nós. Se você pecar, não se desespere, né? Por quê? Porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso Salvador, que veio, que morreu por todos e que espera de todos o arrependimento e a renúncia do pecado para sair das trevas para a luz. Então, João, ele expressou assim, com palavras meigas, com palavras doces, filhinhos. Sim, né? Admoestando com amor, né? Com amor. Se pecar, não se desespere, né? Temos um advogado junto ao Pai. Então, isso são palavras de consolo, né? Eu acredito que a experiência de Davi, nós vamos ler depois, a Regiane vai ler aqui a nossa nota e vai ver que, na verdade, esse pecado de Davi, muito ao contrário de inspirar o desejo de pecar, ele inspira o desejo do arrependimento, tendo certeza de um Deus perdoador, né? De maneira que todo pecado, por pior que ele seja, se houve arrependimento, abandono, Deus está pronto a abrir seus braços e receber o pecador. Tem uma passagem no Caminho a Cristo, né, que eu acredito que não está aqui na nota, que fala que é mais fácil o ébrio deixar de beber, de ficar no seu caminho, do que o orgulhoso. Porque o orgulhoso não sente a necessidade de mudança, como às vezes a pessoa que cai em algum tipo de armadilha, né, do inimigo, ele sente essa necessidade de Deus, né? E já o orgulhoso é difícil ele voltar, né? Isso. Aqui diz assim: muitos têm murmurado a respeito daquilo que chamam injustiça de Deus ao poupar Davi, cujo crime foi tão grande após haver ele rejeitado a Saul, pelo que lhes parecem ser pecado muito menos flagrantes. Mas Davi humilhou-se e confessou seu pecado, ao passo que Saul desprezou a reprovação e endureceu o coração na impenitência. Esse período da história de Davi está repleto de significação para o pecador arrependido. É uma das ilustrações mais flagrantes que nos são dadas das lutas e tentações da humanidade, do arrependimento genuíno para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Durante todos os séculos tem se mostrado uma fonte de animação às pessoas que, tendo caído em pecado, achavam-se a lutar sobre o fardo de sua culpa. Milhares de filhos de Deus, quando traídos pelo pecado e pronto a entregar-se ao desespero, têm se lembrado com o arrependimento e confissão sincera de Davi foram aceitos por Deus, não obstante sofrer ele pela sua transgressão. E estes também se revestiram de coragem para arrepender-se e procurar novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus. Quem quer que, sob a reprovação de Deus, humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que há esperança para ele. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontrará perdão. O Senhor nunca lançará fora uma pessoa verdadeiramente arrependida. Ele fez esta promessa: apodere-se de mim, da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo, né? Está em Isaías 27:5. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:7. E esse texto está no Parábolas, né? Patriarcas e Profetas, 726 a página. Nós podemos aí compreender através desse assunto que não existe pecadinho nem pecadão para Deus. O que existe é, se você se arrependeu, abandonou, Deus está pronto a perdoar. Por quê? Porque Ele é um Deus grandioso e imenso é seu dom de perdoar. E quem ainda não leu esse livro, né, Patriarcas e Profetas, a gente aconselha a ler, que é um livro maravilhoso e completo, cheio de experiências, né, de homens na Bíblia que tiveram suas fraquezas, né, suas dificuldades, mas que se arrependeram, né? E alcançaram, né, a graça. Renovaram o seu concerto com Deus e são considerados homens santos, né? De acordo com a palavra de Deus. A santidade é essa, quando se une a Cristo e abandona a impiedade. Então a Bíblia considera como seres santos, né? Lá no Patriarcas, como você comentou, é uma verdade, lá está cheio de experiências dessa natureza. Bom, a pergunta número 4. O que são frequentemente as aflições? Que sentimentos devemos alimentar diante de planos frustrados pela providência? Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Olha que lindo, não? Não precisamos ter preocupação, então. Aí o verso de 119, Salmo 119, verso 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são meu prazer. Que maravilha! Isso é realmente é o que deve mover o nosso coração, né? Deve nos levar para um outro âmbito da vida, aquele que devemos sempre olhar para frente, olhar para os mandamentos, corrigir a nossa vida segundo os princípios dos mandamentos de Deus, e assim podemos ter certeza de que Deus vai sempre estar conosco. O texto dessa meditação, dessa pergunta, está em Meditação Matinal de 2009, Jesus, meu modelo, na página 328. Temos aprendido, no meio de sombria providência, que não é sábio seguir a própria vontade ou caminho e não considerar e refletir sobre a fidelidade divina. Sinto que somos aqueles que podem compreender e simpatizar-se um com o outro. Estamos unidos pela graça de Cristo e nos laços de afinidade cristã santificados pelas aflições. Aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas. Não sabemos o que seríamos sem elas. Quando Deus, em sua misteriosa providência, impede
todos os nossos acariciados planos e recebemos tristeza no lugar de alegria, devemos nos curvar em submissão e dizer: seja feita a tua vontade, ó Deus. Precisamos alimentar uma calma e devota confiança naquele que nos ama e que deu sua vida por nós. O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Salmo 42, 8. Interessante, né? As aflições, na verdade, não são para desanimar. Não quer dizer que Deus está longe de nós. As aflições, na verdade, querem nos ensinar algo muito importante. Talvez nós estamos, assim, ansiando por alguma coisa que Deus não aprova ou que Deus acha que não é o momento para termos aquilo, né? Diz, como é que nós vamos ficar, né, quando somos frustrados em nossos planos, em nossos desejos? Devemos desanimar? Devemos ficar chorando, lamentando? Por quê, meu Deus? Por quê? A gente escuta muita gente, os porquês da vida, né? Por que Deus está permitindo assim? Por que acontece isso comigo? Eu procuro fazer tudo certo, né? Eu já ouvi muito disso. E a gente vai aprendendo através das experiências que para Deus não tem porquê. Os porquês não existem para Deus. Ele é sábio, ele não erra. Ele só quer o melhor para seus filhos, né? O melhor para seu povo. E então, ele muitas vezes impede, põe uma barreira naquilo que nós estamos procurando realizar, mas não é porque ele não quer que nós sejamos felizes, que nós realizemos nossos projetos. Ele quer que os nossos projetos façam parte dos seus planos. Aí sim, nós vamos ter certeza de que podemos realizar os nossos planos quando eles estão de acordo com os planos de Deus. E ainda assim, quando não dá certo, vamos glorificar a Deus, vamos confiar. É como um filho que confia nos pais, né? Diz alimentar uma calma, né? E devota confiança. Esse tem que ser o sentimento, né, da pessoa. Confiar, orar, né? Porque nós temos certeza, né, de que Deus é um Deus de misericórdia. Nosso Deus não é Deus vingativo. Muita gente pensa, eu estou sofrendo porque eu mereço, porque eu fiz assim, fiz assado, estou sendo castigado. Ou um fala para o outro, né, você está passando por isso por castigo. Não é nada disso. Deus, na sua misericórdia, não castiga ninguém, porque quem que somos nós? Se Deus fosse nos castigar, com certeza seríamos exterminados, porque não somos nada. Mas Ele, na sua grandeza, devemos confiar nesse poder tão maravilhoso que Ele tem, nesse amor tão grande, que nunca ninguém deu uma prova maior de amor do que a que Ele deu para nós. Então vamos confiar, vamos ter essa certeza, que não importa o que aconteça, o seu amor é certo. Sim, as provas são misericórdias disfarçadas, né? Isso. A gente louva mais a Deus, a gente procura mais a Deus, vamos dizer assim, né? Quando a gente está necessitando. Está passando por aflições. E Deus, Ele não visa essa vida, a gente visa essa vida, mas Deus já está visando o quê? Vislumbrando a vida eterna, muitas vezes, para a gente. Tem coisas que, às vezes, podem não contribuir para a nossa salvação, por exemplo. A gente acha que vai ajudar aqui temporalmente, mas Deus, Ele visa a edificação do caráter, né? E a nossa dependência com Ele, né? Quinta pergunta, então: que obra o Senhor está fazendo conosco ao nos enviar provações? Nos momentos de fraqueza e maior necessidade, o que Ele nos concede? Malaquias 3,3 diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. É muito interessante esse trabalho
no refinador, né, irmã? Menina, olha, você pensa bem, né? O que o Senhor está fazendo conosco ao nos enviar provações? Refinando. Quem que gosta de sofrer? Ninguém. Ninguém gosta de sofrimento. E aqui em Malaquias, não só nesse verso, mas fala que ele purifica assim como o ourive purifica o ouro. Como é que ourives purifica o ouro? É no fogo. É levando no fogo bem forte e depois colocando ele na água gelada, dando aquele choque, né? E diz que ali o fogo tem que ser numa temperatura que acordo, não né? vai derreter o ouro a ponto de estragar a parte boa, é só para sair escória. Só para tirar o ruim. E uma coisa também que eu aprendi, não sou especialista nisso, né? Foi exatamente nessas lições que a Bíblia nos traz, né? Chamando então Deus de ourives, de derretedor, purificador de prata, né? Ou de ouro. Ele vê, esse refinador vê que aquele mineral, aquela joia tá boa quando ele vê refletido a imagem dele, né? Quando fica limpo, polido, que ele consegue se ver ali. Então esse é o trabalho que Deus faz conosco, né? Vai nos purificando até que estejamos então a imagem e semelhança dele. Mas que é dolorido, é. Acho. Quem que gosta de passar pelo fogo, não é mesmo? Ninguém gosta, gente. Um pouquinho a gente já sente, Nossa. já. Não precisa nem pôr no fogo, só chegar perto. Só o calor, né? Só o calor. O Senhor considera nossas aflições, né? Ele não é indiferente às nossas aflições aqui, então, né? Graciosa e distintamente ele as limita e as distribui. Como um refinador de prata, ele nos observa a cada momento, até que a purificação seja completa. A fornalha serve para purificar e refinar, não para destruir e consumir. Ele motivará aqueles que colocam sua confiança nele a cantarem das misericórdias no meio dos juízos. Ele está observando para conceder quanto mais for necessário novas e frescas bênçãos, força no momento de fraqueza, auxílio na hora de perigo, amigos na hora de solidão, simpatia humana e divina na hora de tristeza. Estamos caminhando rumo à pátria. Ele, que nos ama tanto a ponto de morrer por nós, construiu-nos uma cidade, a Nova Jerusalém. É o nosso lugar de descanso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nem um vestígio de tristeza, nem um lamento de esperanças frustradas será novamente ouvido. Então, maravilhoso, né? Essa meditação Jesus, meu modelo, do ano de 2009, ela traz muitos textos, né? Maravilhosos, confortantes, para nós seres humanos que de alguma forma sempre estamos lidando com provações, com aflições, com angústias, com sofrimentos, né, de toda espécie. E aqui traz muito alento para nós nesses textos, né, dessa meditação, porque a gente tem a certeza que Deus se importa conosco, está fazendo tudo para o nosso melhor. Está nos querendo nos levar aonde? A essa cidade que não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Mas nossa visão é tão finita que nós não conseguimos vislumbrar isso, né? Aqui, infelizmente, muitas vezes a gente quer a coisa para hoje, na hora, e sempre vendo a nossa necessidade temporal, a nossa necessidade de hoje, vamos dizer assim, né? Então você imagina uma cidade, um lugar que não vai ter nada de tristeza, nada de dor. Se aqui, com todo o sofrimento, a gente não quer se desapegar de certas coisas, não quer sair, né, daqui, não quer... A gente gostaria de viver aqui ainda por longos anos, né, por muitos dias. Imagine num lugar em que não terá, então, nenhum tipo de sofrimento, né? Então nós precisamos lembrar sempre nas horas que nós estamos passando, né, pelo fogo da aflição, lembrar de que nós não estamos sozinhos nesse momento, de que Deus
está vigiando, a temperatura não vai subir de uma maneira que nós não possamos suportar. Esse deve ser o consolo de todos que passam por provações, por dificuldades no momento das provas. A gente realmente, às vezes, nós ficamos desesperançados, mas se nós conseguirmos manter o nosso foco sempre nisso, de que Jesus está perto, anjos estão ao nosso redor, esperando o momento para se interferir entre nós e o mal, então a provação vai ser mais curta, mais amena e a vitória será certa. Amém. Vamos para a sexta pergunta. Se não existissem as provações, como nos tornaríamos? Vamos no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Diz assim para nós: eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse é uma advertência para todos nós. Se um pai, vamos colocar assim, né, um pai de família, né, uma mãe, um pai, quando ele ama seu filho, o que ele faz com seu filho? Ele procura endireitar suas veredas, procura corrigir seus caminhos. Se o pai deixa o filho à vontade, ele está mostrando que ele não tem aquele amor verdadeiro pelo filho. Porque uma criança, ele cresce e vira adulto. Se ele é deixado à vontade, ele vai ser um adulto de que maneira? Completamente perdido no mundo. Ele não vai saber se conduzir, não vai saber fugir do mal, porque ele não foi ensinado desde criança. Não será esse o objetivo das provações? Nos ensinar o caminho correto? Não fazer com que a gente se desvie do mal? Porque se eu fui provada num determinado assunto, só se eu estiver louca para voltar naquele mesmo lugar, para passar pela mesma prova, não é? Isso é uma educação que Deus quer nos dar, é nos ensinando que nós devemos estar num caminho reto, sem desviar nem para um lado e nem para o outro. Por quê? Porque as provas são para isso, são para nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, nos colocar no caminho sempre reto. O nosso foco deve ser só um. Aí diz assim no texto: os fogos da fornalha não se destinam a destruir, antes a refinar, enobrecer e santificar. Sem as provações, não sentiríamos tanto nossas necessidades e, consequentemente, nos tornaríamos orgulhosos e autossuficientes. Nas provas que lhes estão sobrevindo, posso vislumbrar evidências de que os olhos do Senhor repousam sobre o irmão e que ele pretende aproximar você ainda mais de si próprio. Não são os sadios, senão os enfermos que necessitam de médico. São aqueles que procuram avançar para pontos quase insuportáveis, os que necessitam de um ajudador. O fato de ser-nos pedido que suportemos aflições, provas, que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa muito preciosa que quer desenvolver. O ferreiro põe no fogo o ferro e o aço, a fim de lhe provar a têmpora. O Senhor permite que seus escolhidos sejam postos na fornalha da aflição, a fim de que ele possa ver de que têmpora são feitos, se ele os pode moldar e adaptar para a sua obra. Está lá também ainda na meditação 2009, Jesus Meu Modelo, página 239. Eu acho muito interessante esse texto, né? Se ler mais sobre isso, nós vamos ficar mais cientes de que Deus não trabalha com material sem valor. Ele não vai perder tempo com material sem valor. O ferreiro não pega um material sem valor para pôr na têmpora, para ver se presta ou não. Deus é onisciente, onipresente, né? Onipotente, conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então ele sabe, eu vou colocar aquela pessoa na têmpora porque eu sei que ela tem coisa boa ali para descobrir. Então Deus não perde tempo com material barato,
fraco, se ele está provando, se você está sendo provado, ponha isso no seu foco. Você é um metal precioso e Deus está purificando para seu reino, para uma boa causa, né? Como diz aqui, ele quer moldar, aperfeiçoar para se adaptar à sua obra. Isso é o que deve cada cristão ter como um foco na sua vida, que ele precisa sim ser moldado. E para nós deixarmos o mundo, foi fácil. Você deixou o mundo, você escolheu a Cristo, mas agora Cristo quer tirar o mundo de nós, tirar o mundo do nosso coração. E é aí que começam as provações e as aflições. É uma obra necessária, até porque essa transformação não é feita num passe de mágica. Eu sempre friso isso. É a vida inteira. Não você aceitou Jesus, né? Você foi justificado, né? Através de Cristo. Agora começa o quê? A justiça imputada, a obra de santificação. E essa obra, ela vai durar enquanto a gente estiver nesse mundo. Enquanto estiver respirando, vai ter essa obra a ser feita, né? Onde Deus, então, vai agora tirando aquilo que não está em harmonia com ele cada vez mais, né? E vai pegando as minúcias, que é a história do espelho. Quando a gente se vê de longe, a gente não vê as imperfeições. Se a gente está longe de Cristo, a gente não vê tanto os nossos defeitos. Mas quanto mais a gente se aproxima, a gente vê que tem dessemelhança a Jesus. Tem muito que ser mudado, tem muito que ser lapidado, né? Então o Espírito Santo agora ele começa a querer tirar o mundo de nós, né? E uma obra necessária. Necessária, exatamente. E é usado essas ferramentas, né, que nós estamos aqui mostrando, né, estudando e meditando. São as ferramentas, são as aflições da vida. E a gente não entende a hora que está passando, mas depois lá na frente a gente vai entender, né, o porquê muitas vezes que Deus agiu de determinada maneira, né? Isto. A 7ª pergunta: de que obra divina não podemos nos surpreender? Do que podemos estar certos quanto a esta obra do Senhor? Então a irmã Madalena lê para nós aqui Salmos 42, 8 até o 11. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Teu 10? O 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É verdade, né? Muitas vezes a gente acorda de manhã com o coração tão abatido, oprimido, né? Às vezes, quando acontece isso, eu fico me perguntando, mas por quê? Por que meu coração está assim abatido? Por que eu estou assim ansiosa? O que está acontecendo comigo? Então, nós podemos ver que isso faz parte do ser humano. No momento você está bem-humorado, está alegre, feliz, e no outro momento você está abatido. Isso faz parte dos nossos pecados, né? Da transição de uma vida de pecado para uma vida santa. O inimigo está sempre nos rodeando, buscando nos afligir com as suas, com as intempéries dos momentos, da circunstância da nossa vida. E Davi se expressa assim, desses versos tão maravilhosos, né? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Muitas vezes a ansiedade, e isso o Davi está mostrando que ele está num momento de ansiedade. Que é uma coisa do século até hoje. É uma coisa que aflige o ser humano desde sempre. É essa ansiedade, né? Essa preocupação. E Davi estava nesse momento, afligido, né? Com a alma turbada, aflição, e ele começa a falar com Deus e diz esse salmo lindo,
que ele fala, né? Que ele pergunta, que ele Está indagando. Né? Por quê? Por que eu estou assim, né? Por que a minha alma está assim tão abatida? Mas tem até um louvor com essas palavras lindas, chama Quando Eu Chorar. Ele fala exatamente as palavras desse salmo, né? E tem muitos versos da Bíblia contra a questão da gente estar ansioso, né? Tá ansioso com o dia de amanhã, porque se aquieta. Te aquieta a minha alma, né? Por quê? Porque Deus fala assim, os meus pensamentos não é os seus pensamentos. Te aquieta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Tem tantos versos na Bíblia para aquele que está ansioso, se lembrar nos momentos tristes, né? De ansiedade, que a gente fica assim naqueles momentos que a gente quer, espera uma coisa, mas não tem certeza se vamos poder realizar e a ansiedade toma conta e a alma fica abatida. E nós ficamos ansiosos, mas devemos nos lembrar dessas palavras tão lindas, né? Porque Deus está sempre presente, é nós que esquecemos desse detalhe tão importante na nossa vida. Exatamente. Aqui diz assim a nota: é possível que para a formação de nosso caráter muito trabalho seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca que tem de ser burilada antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, pois, com o martelo e o cinzel, Deus se põe a debastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra, só Deus a pode executar, e podemos estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Todos os seus golpes são dados com amor para nossa felicidade perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha para restaurar, não para destruir. Exatamente. Já respondendo, né, o que nós não devemos surpreender com essas pancadas, com esses métodos que para nós muitas vezes é dolorido, é sofrido, mas são os métodos que são para a nossa salvação. Ele nunca vai dar um golpe errado, porque ele sabe exatamente o lugar que ele precisa tocar. E podemos ter certeza, né? Confiar em Deus cegamente, né? 100%, porque nós sabemos que ele não erra. Só ele conhece verdadeiramente o caráter de cada um de nós, só ele sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo de usar o seu martelo, o seu cinzal, para desbastar, tirar as arestas, né? Tirar os defeitos, as escórias, né? Tudo. Devemos confiar, sim, inteiramente, porque a sua mão não erra. Nada que Deus queira tirar de nós, assim, em termos de caráter, né? Seria algo bom, assim, tirar de nós. Ele só quer tirar as coisas ruins da nossa vida, né? Nos fazer preencher esse lugar aqui. Tudo que nós temos em nós, herdados, né? De nascimento, que nós nascemos com ele, tudo que for bom, Deus vai aperfeiçoar, né? Para ser usado na sua obra. E tudo que for ruim, tem que ser, a escória tem que ser tirado, tem que ser deixado. Então Deus faz um reaproveitamento dessa matéria doente, né, pecadora. Restaura, deixa tudo novo, tira o que não presta, joga fora. O que é bom ele aperfeiçoa, ele molda, né? Por isso ele usa o cinzal, né, para tirar as arestas, para moldar, para fazer uma pedra no seu ângulo certinho, pegar uma pedra bruta e fazer uma escultura bonita, né? Com a mesma pedra ali, ele vai cortando o que não presta e fica... Ele molda, né? Porque somos nós mesmos, né? Eu creio, assim como Jó falava, e eu creio assim também. E Jó falava assim, é com esses olhos aqui que eu vou ver meu Redentor. Verei a Deus. São com esses olhos, não é com outros, não. Então, é com esse mesmo corpo, só que não pecador, um corpo santificado, né? E são as aflições que trazem a santificação para nós. Por isso, devemos ter certeza desse poder tão maravilhoso que trabalha conosco. Isso é um bom sinal, é sinal de que Deus dá valor para nós. E nosso valor está onde? Nas palmas das mãos de nosso Senhor Jesus. Ele nos oferece esse sangue e nos dá o direito de sermos redimidos, né?
sermos santificados, moldados para fazer parte da família real. Amém. Agora é a 8ª pergunta, né? São João 14, verso 1 e o verso 24. 27, né? 27, isso. Então, diante de provações inexplicáveis, o que não podemos permitir? Aqui a gente vai ver na nota que a gente não deve permitir que a nossa paz seja roubada, mas a gente vai depois escorrer na leitura da nota, né? Que não deve ser permitido isso. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que é o verso áureo, né? E o verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui então, o verso áureo é o verso 27, na verdade, né? Falando Isso. de Não se atemorizar. não se atemorizar o coração, né? Então, a pergunta eu quero repetir porque eu achei um assunto interessante, né? Porque a gente encontra tantas provações inexplicáveis no nosso dia a dia, né? No nosso caminhar, no nosso trabalho, todos os campos da vida acontecem coisas que você fica assim, pasmo, né? Por que está acontecendo isso? São coisas inexplicáveis, provações que Deus coloca diante de nós. E o que é que não podemos permitir? Então, anota ainda no Jesus Meu Modelo, página 239. Se surgirem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que nossa paz nos seja roubada. Conquanto sejamos tratados injustamente, não demonstremos raiva, alimentando o espírito de represália, prejudicando-nos a nós mesmos. Destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Ao nosso lado está uma testemunha, um mensageiro celestial que levantará o estandarte contra o inimigo. Ele nos envolverá com os brilhantes raios do sol da justiça. Além disso, Satanás não pode penetrar, não pode atravessar esse escudo de luz sagrada. Não existe uma explicação mais perfeita do que essa, né? Se nós deixarmos que as provações roubem a nossa paz, nós entramos em desespero, porque é isso que o inimigo quer que a gente chegue nesse estado do desespero. Então, quando nós, eu, você, a gente não consegue explicar o porquê das coisas, devemos sempre nos lembrar desse detalhe. A paz, essa paz que está falando aqui em São João, não se turbe o vosso coração, ele quer dizer, não precisa ficar nervoso, não precisa descrer, não precisa ficar tão triste, não precisa se lamentar, não se turbe, apenas creia. Né? É assim que João fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus está pedindo um voto de confiança nosso para ele. Você precisa acreditar no que eu estou falando, não precisa se preocupar. Creia somente, creia em Deus, Pai, e creia em mim também, Jesus está dizendo. Creia no meu amor, no sangue que eu derramei por você. Então, não deixe que a sua paz seja roubada pelo inimigo. Não entregue a sua paz de mão beijada para o inimigo. É isso que ele quer dizer nesse João 14:1. E ainda o 27, o que é que diz mais? Outra coisa importante, né? Que é o verso áureo nosso, o verso 27. Ele diz que deixo-vos a minha paz, mas não é a paz que o mundo dá. Ele cita isso, deixo-vos a minha paz vos dou, mas não é a paz que o mundo dá. A paz que ele dá é essa, é a paz no meio da tempestade. É quando os ventos estão bravos, relampejando, o vento sopra daqui para lá, quase que querendo te arrancar do lugar, mas a tua paz é certa porque você sabe que o Deus que nós cremos é um Deus que acalma as tempestades. Então, não lamentemos, mas cantemos, damos louvor a Deus, que Satanás vai fugir como um raio. Exatamente. Que Deus seja louvado por isso. Amém. Foi um prazer, então, discorrer toda essa lição aqui com a irmã Madalena, com cada um de você que está nos acompanhando.
E Deus possa nos ajudar para que durante a nossa jornada aqui nesse mundo, né, quando aparecer essas provações, as dificuldades, que possamos lembrar-nos de cada texto aqui lido, né, fazer essa experiência então com Deus, fazer essa entrega e confiar então na providência divina. É o nosso desejo e oração. Continue conosco com mais estudos que temos no nosso canal e deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos para mais pessoas se beneficiar dessa mensagem. Amém. E creia. Diz que aquele que crê, esse sim tem a salvação. Que Deus abençoe muito todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.